Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, Encontro de Irmãos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde para você que está nos acompanhando pela Rádio Aparecida, pela TV Aparecida, pelos nossos meios de comunicação, internet, pelo portal a12.com, Aparecida ao vivo, no YouTube. São vários os meios que você pode nos acompanhar aqui do Santuário Nacional. Aniversário natalício, Sofia Colombini. Adelídia Rodrigues Cruz, 104 anos. Romarias que vieram de fora. Romaria da OAB de São Paulo, 22ª Romaria. Cidades que vieram ao Santuário Nacional com a sua Romaria. De Minas Gerais, Areado, Bambuí, Santa Rita do Ibitipocá. São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, São Simão. Do Paraná, Muarama. Pedindo pela saúde de Vera Lúcia Siqueira, pela alma de Antônio Inácio de Faria, Marlene Aparecida Batistini Ferreira. Todas as intenções de você que nos acompanha pela internet, pela televisão, pela rádio, todas as vezes que você vier ao santuário, ao redor da nossa igreja, nós temos os balcões de intenção. Deixa ali as suas intenções, que nós colocamos aqui, ó, na taça das intenções. Colocamos por você, sua família, sua romaria, você que faz parte da família dos devotos. Colocamos aqui sempre. Fica aqui a semana toda rezando por você, pela sua família. Não deixe, de deixar aqui no santuário suas intenções, ou pelo nosso meio de comunicação, pelo 0300 210 1210. Participe sempre conosco, deixando as suas intenções. Fiquemos de pé para darmos início à nossa missa cantando. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, saudemos Nossa Senhora Aparecida. Pela fé que professou. Esta fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo, pelo empenho na missão. O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra
celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Preside a nossa missa da vigília de São Pedro e São Paulo, Padre Mauro Vilela, missionário redentorista, trabalha na pastoral do santuário. Nós temos o concelebrante que irá se apresentar. Padre Adeilson Pugas Milhazes, Paróquia São Tiago de Guapa, em Cachoeira, Diocese, Bahia. Acolhendo todos nós com uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ao ouvirmos o Evangelho desta missa, nós veremos Jesus perguntando 3 vezes para Pedro: Tu me amas? Para bem celebrarmos esta Eucaristia, no início desta celebração, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados. E ao olharmos essa palavra que nos provoca, que possamos pedir perdão pelas vezes em que faltou amor na nossa vida, no nosso coração. Cantemos pedindo o perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e conduza-nos um dia à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos nós agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós
de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que está junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, pelos apóstolos Pedro e Paulo, destes à vossa igreja os fundamentos da fé. Concedei-nos por sua intercessão os auxílios para a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da palavra. A palavra nos chama à missão apostólica na continuidade de Pedro e Paulo. Ouçamos com muita atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.
Segunda leitura. Deus me separou desde o ventre materno. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste falar, como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus da minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante do Senhor, de Deus, que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou a seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus.
e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Meus queridos e queridas de Deus, permitam-me, no início dessa nossa simples homilia, saudar a todos aqueles que fazem parte da OAB de São Paulo, estão em romaria, vieram peregrinar ao Santuário da Mãe Aparecida e eles já participaram de um momento importante de reflexão durante toda essa manhã. E vem coroar esse momento de reflexão ao redor do altar na celebração da Eucaristia. Recebam o nosso apoio para que vocês continuem buscando a verdadeira justiça. E para isso, eu acredito que o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, lá no versículo 6, acredito que o evangelista escreveu uma coisinha muito própria para vocês e que talvez possa inspirá-los na sua caminhada dentro do campo do mundo da justiça. E o evangelista diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Uma das pregações maravilhosas de Jesus. Bem-aventurados. Bem-aventurados são vocês quando buscam a verdadeira justiça. Que vocês, neste mundo de mentiras, de fake news, de diversidade, onde cada um acha que tem a sua própria verdade e cria a sua própria justiça, que vocês possam ser luz no meio deste mundo. E que vocês possam renovar o compromisso de vocês aqui diante da imagem da Senhora Aparecida, nesta Eucaristia. E renovar o compromisso de lembrar, primeiro, que a justiça, exercer a justiça, é um instrumento da paz. E nós precisamos da paz. Segundo, o verdadeiro trabalhador da justiça promove a dignidade da pessoa humana. Promover a dignidade. Terceiro, fazer da justiça, fazer do seu trabalho, fazer dessa justiça animada pelas palavras do Evangelho, e que vocês possam colocar e fazer um alicerce para esta sociedade, para que a sociedade possa ser verdadeiramente fraterna. Que Deus lhes abençoe. Continuem firmes e continuem devotos da Mãe Aparecida, porque o advogado, aquele que trabalha com a justiça, sendo devoto de Nossa Senhora, jamais se perderá, se praticar a justiça verdadeira. Deus lhes abençoe. Segunda palavrinha para todos nós. Nós estamos, como disse o Padre Battistini, celebrando já nesta Eucaristia a vigília do dia que celebramos São Pedro e São Paulo, os dois gigantes missionários da nossa igreja. É o dia também que celebramos o dia do Papa, e ao celebrarmos o dia do Papa, nós queremos rezar pelo Papa Leão, para que ele, que está iniciando o seu ministério de sucessor de Pedro, conduzindo a nossa igreja, possa estar sempre firme, possa estar sempre aberto à luz do Espírito Santo. E ao olharmos e rezarmos por ele, nós queremos encorajá-lo e dizer: nós somos todos unidos, estamos todos unidos ao redor da nossa igreja, ao redor do nosso Papa. No mundo em que há tanta gente já colocando fake news e palavras na boca do Papa que às vezes ele não falou e nem pensou, nós queremos rezar por ele, por essa missão tão difícil. E queremos pedir que o Espírito, que é santo, nos ajude a colaborarmos e fazermos com que a nossa igreja possa se manter unida. A unidade é o que pedimos para nós, unidade. E
Pedro e Paulo são dois exemplos de unidade na diversidade, pessoas totalmente diferentes, pessoas que caminharam por caminhos diversos, mas que mostram para nós que é possível a unidade na diversidade, e é muito bom essa diversidade na igreja, para dizer, a igreja é aberta para todos, não para alguns, não para um grupo escolhido. A igreja é de todos e deve estar sempre de portas abertas para todos. E ao olharmos o evangelho de hoje, que é tirado do capítulo 21 de São João, esse trechinho que nós ouvimos, Jesus perguntando 3 vezes para Pedro se ele o amava, e dando a missão a ele, eu acredito que é bem interessante a gente olhar um pouquinho antes, o início desse texto, que vai completar muito mais e vai dar muito mais sentido, porque o evangelho de João é um evangelho marcado por sinais, e os sinais são fortes, e os sinais nos falam, e os sinais nos evangelizam, e os sinais nos dão esperança. Puxa, ao olharmos o capítulo 21, o contexto é, depois da crucifixão, da morte do Senhor, no tempo da sua ressurreição, os discípulos ainda não tinham entendido direito as escrituras, não tinham entendido o caminhar que deveriam fazer, e eles foram pescar. O texto é simbólico, pescar, é o que eles faziam, e alguns estavam na barca, e jogavam as redes, e nada pescavam, e jogavam as redes, nada pescavam. Aparece uma pessoa, ali na beira do lago, e ele fala para aqueles que estavam no barco, joguem as redes do lado direito. Eles estavam insistindo do lado esquerdo. Joguem do lado direito, joguem do outro lado, façam a experiência de modificar o processo que vocês estão fazendo de pesca. Vamos mudar, é preciso mudar, é preciso buscar o novo. E eles escutam a palavra daquele que eles não conheciam, ou que não reconheciam, e eles mudam de lado, e diz o texto, que eles retiraram 153 grandes peixes daquela pesca. É muito simbólico, ao mudar de lado, 153 grandes peixes. O evangelista coloca o número, para dizer que quando a gente busca novidade, a gente consegue o que pretendemos, a graça que necessitamos. E a igreja, quando muda a sua atitude evangelizadora, quando olha mais para os pequenos, para os pobres, para os marginalizados, para os caídos, quando leva a esperança, quando continua o anúncio do reino de Jesus Cristo, acontecem sinais maravilhosos. Então, isso aí tudo provoca a gente a buscar mudanças, não mudar por mudar, mas buscar a novidade para conseguir chegar mais no coração da humanidade. É preciso tornar esse mundo mais humano. Bom, termina a pesca, eles voltam, eles chegam na beira ali do lago, a fogueira estava pronta, as brasas estavam acesas, e eles trazem o peixe e fazem refeição. O encontro comunitário, a igreja que se faz comunidade, é preciso celebrar a unidade e a diversidade na comunidade, é preciso ser comunitário, é preciso valorizar cada vez mais a comunidade, e aquela comunidade se reúne e partilha o que tinham, partilham a pesca com aquele que tinha indicado o lugar de se jogar as redes, e na refeição eles reconhecem Jesus, o ressuscitado, reconheceram Jesus.
Na experiência da comunidade, a gente encontra Jesus. Vejam vocês, nós aqui estamos reunidos numa grande comunidade de gente que veio de tudo quanto é lugar, até de São Simão, a terra do Padre Battistini. Nós viemos de vários lugares e ao redor aqui deste altar, a gente que é diferente, a gente que até nem se conhece, a gente celebra a Eucaristia. E essa Eucaristia, onde a gente ouve a palavra, a gente partilha o pão, partilha o vinho, a gente recebe essa graça de animar o nosso coração. E a gente anima o nosso coração na experiência que nós fazemos na Eucaristia, e essa Eucaristia faz com que a gente reconheça Jesus, reconheça o ressuscitado, mas não é qualquer ressuscitado. É o Jesus missionário da Galileia, é o Jesus anunciador do reino de Deus, é o Jesus que se encontrou com as mais diferentes categorias de pessoas, e ao encontrar com as pessoas, ele sempre tinha uma palavra que preenchia os vazios existenciais da pessoa. E é na Eucaristia, é na força da comunidade que a gente reconhece e faz a experiência do Senhor. E é preciso, meus amigos, cada vez mais com que a gente faça essa experiência, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor pode curar os nossos corações, só o Senhor pode nos dar ânimo, só o Senhor pode conduzir os nossos passos, só o Senhor que pode nos dar a verdadeira esperança. O valor da comunidade, dia do Papa, dia da unidade, dia de rezarmos pedindo que nossa igreja seja cada vez mais comunidade. E aí finalmente a gente chega no texto que está na liturgia de hoje, que nós vimos Jesus perguntando 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E o mandato de Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu povo. Jesus que mostra um caminho que é o caminho missionário. Então nós temos que agradecer muito a essa figura de Pedro, que fez a experiência na sua fraqueza, nas suas dificuldades, mas ele disse sim. E ele foi escolhido para apacentar as ovelhas, não porque era o mais capacitado, mas porque é aquele que teve coragem de provar o seu amor. Não são os mais capacitados, mas são aqueles que sabem amar mais, que devem estar mais à frente, porque eles estão sempre disponíveis. A linguagem do amor verdadeiro cria a verdadeira disponibilidade. Somos agradecidos a Paulo, outro gigante missionário, que não se contentou de ficar no mundinho, foi adiante, foi para lá, foi conversar com as pessoas difíceis, foi levar o evangelho e deu prova do seu segmento. Ele fez uma verdadeira experiência do Senhor, onde ele era perseguidor, e de perseguidor ele passa a ser anunciador. Mostra para nós que a nossa igreja é feita da misericórdia. Deus agiu de misericórdia para com ele, e a sua misericórdia fez com que Paulo fosse esse grandioso missionário, porque a partir do perdão recebido, ele mostrou a graça que é abundante para todo o mundo, para todos nós, chegou até nós. Se hoje você é cristão, significa que tem ali um pouquinho da experiência missionária de Paulo que chegou até você, porque o evangelho se difundiu muito, porque ele levou para várias comunidades a proposta nova e trouxe novos missionários para que pudessem também serem anunciadores. Ao lado da querida imagem da Mãe Aparecida, imagem essa que é tão cara a cada um de nós, nós vemos aqui as 2 figuras, os 2 gigantes missionários. E ao olharmos para a Mãe Aparecida, que é a mãe missionária,
que ela possa abençoar a todos nós, abençoar a nossa igreja, fazer com que a nossa igreja seja cada vez mais essa igreja missionária, essa igreja misericórdia, essa igreja da esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Queria convidar a todos a ficarmos de pé e a renovarmos a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A prece da nossa comunidade. Ó Pai, em Pedro e Paulo nos destes exemplo de vida e missão. Nós vos pedimos força para os seguir, rezando. Senhor, escutai nossa prece. Vamos repetir? Senhor, escutai nossa prece. Ó Pai, em Pedro e Paulo nos deste exemplo de vida e missão. Nós vos pedimos força para o seguir, rezando. Senhor, escutai nossa prece. Fortalecei a Igreja no amor e na dedicação apostólica de Pedro e Paulo. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Fortalecei-nos no amor, única qualificação dos discípulos missionários de vosso Filho. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Fortalecei-nos no tesouro que nunca nos falte. Agimos vitalmente unidos a vosso Filho. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Pelos romeiros que chegam aos pés de Nossa Senhora Aparecida, com os seus pedidos e agradecimentos, para que sintam o olhar materno da Mãe do Céu, acolhendo suas dores e esperanças. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Ó Deus, sede para nós hoje a coragem que fostes para Pedro e Paulo na missão. Nós vos pedimos por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Podem sentar. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai. Colocar no altar, fruto do nosso trabalho, da nossa disposição, do nosso carinho de querer viver Deus e ajudar o próximo. Colocar no altar o fruto, somos aquilo que Deus espera de nós. Missionários e missionárias do reino. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, ou pela rádio, ou pela internet, pode fazer parte do ofertório ligando 0300 210 1210, ou através desse QR Code que está aí na tela da sua TV, ir lá levá-lo onde você faz a sua oferta. Você que está aqui no santuário, no banco de encosto onde você está, tem aí o QR Code, pode usar por aí, ou nos cofres. Coloque no cofre a sua ajuda, a sua colaboração, o seu agradecimento. Cantemos. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor
de Cristo, quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Sacrifícios sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, na alegria da solenidade de São Pedro e São Paulo, trazemos as nossas oferendas ao vosso altar, para que possamos tanto nos gloriar da vossa benignidade que nos salva, quanto temer pela pobreza dos nossos méritos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis diante de nós o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos Pedro e Paulo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Com amor e confiança, rezemos do jeito de Jesus. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não Sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meu irmão, minha irmã, chegou o momento de chegarmos diante de Jesus, caminhar ao encontro do Cristo Eucarístico. Aproxime-se do ministro, comungue diante do ministro, dê lugar para que outro irmão e irmã possa fazer a sua comunhão.
Você que nos acompanha pela rádio, pela TV Aparecida, pela internet, faça agora a sua comunhão espiritual. Cantemos. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aproxime-se dos ministros, faça a sua comunhão, continuemos, cantemos. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Não deixe de rezar a sua vocação sacerdotal, religiosa, religioso, religiosa, padre, freira, matrimonial, leigos consagrados a Deus. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Peçamos a Deus que envie operários para a messe. A messe é grande, os operários são poucos. Cantemos. Enviai, Senhor, muitos operários
vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, E os os operários operários são poucos. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, fortalecei com estes divinos mistérios vossos fiéis, que iluminastes com o ensinamento dos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos na casa da Mãe Aparecida. Hoje Nossa Senhora está no altar, junto com São Pedro e São Paulo, estendendo as nossas mãos em direção a Nossa Senhora Aparecida, consagrando a nossa família, a nossa romaria. Cada um de nós rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus os ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais. Socorrei-me em todas as minhas necessidades. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dai-nos a bênção. Dai-nos a Acenando para Nossa bênção, Senhora. ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Nos preparando para a bênção solene. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos e irmãs. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Tchau, pessoal, até a próxima vez, se Deus quiser, e vamos todos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Uma salva de palmas a Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva!
Viva São José! Viva Cristo! Viva São Pedro e São Paulo! Viva os romeiros! Bom dia a todos que nos acompanharam pela rádio, pela TV. Continue aí na programação da rádio e da TV. E você que está aqui no santuário, bem-vindo sempre à Casa da Mãe Aparecida. Boa tarde a todos. Cantemos. Chama viva da minha esperança, este canto